galera que acompanha meu trabalho deve ter percebido aí que eu estou utilizando óculos. Que alguns dias atrás eu também tive um mal-estar aí no meio de uma filmagem. Eu estou tendo vários mal-estar, o Jackson acompanha aí, e eu fui fazer vários exames e eu vou ter que ficar afastado. As pessoas que não sabem, eu já tenho um histórico aí que não é legal. Eu fiquei 41 dias no hospital há uns anos atrás porque eu tive um tumor e nunca mais fiz acompanhamento, nada. Eu espero que não tenha nada relacionado a isso, mas os exames deram resultados bastante ruins e eu tenho que me afastar mesmo. E essa erosão que eu estou tendo na córnea, que ela vem depois de 4 úlceras, ela não está passando e é muito estresse, muito trabalho. A galera que não acompanha não sabe quanto que a gente estuda, quanto que a gente dedica para trabalho aqui, é Corsair, Galaxy, é estudo, é Tech Lab, é projeto, tudo. E isso acabou causando aí várias coisas que eu vou ter que me afastar. Espero que não seja muito tempo. Também vou deixar uma notícia legal. O Vanderlei J.Pad, o Paulo Gomes, o Burt Tech e também o Vinícius estão mudando para São Paulo. Já conseguiram uma sala aqui no prédio do Tech Lab, uma não, várias, né? E a gente vai ter muitas ações por aqui para vocês, para mostrar para vocês. Deixar também para vocês que o Jackson e esse pessoal todo é super habilitado. E o Jackson que está aqui no Tech Lab continua o trabalho. Então, tá em super boas mãos. O cara é muito fera, manja muito, meu irmão. E estamos aí, tá continuando. Espero voltar breve e agora vamos passar para o segundo tema, que é aquela polêmica toda causada. A coisa mais fácil que existe é uma pessoa que tem boa retórica sair por aí falando. É muito fácil também dizer que alguém está querendo levar vantagem, fazer marketing. A gente pode ver que tem pessoas que têm alto poder de persuasão. Os caras falam, os outros escutam. Seja por carisma, seja porque o cara fala bem. Então é como pastores, ou sei lá, políticos. Tem gente que realmente é seguida, as pessoas acreditam. Quando esse cara está errado, quem é prejudicado não é ele. São as pessoas que acreditam. Pensa bem no que eu vou lhe falar. O mundo ele foi direcionado por 2 substantivos, curiosidade e pesquisa. A coisa mais contundente da defesa é dizer que nós estamos nos valendo de conhecimentos científicos para reforçar uma mentira. Afinal, eles não entendem nada de física, então nada se aplica para eles. Então esse é um caminho que eles sempre vão tomar. Eles vão falar o quê? Que você está usando da física para enganar as pessoas, que aquilo não funciona assim. Mas ele não consegue colocar uma teoria para provar o contrário. Então, quer dizer, para a pessoa que não estuda ou que não estudou, a metodologia de combater aquilo é na base da zombação, de dizer que é porque é, ou então simplesmente falar que o negócio é ridículo, que já está ali. Ele não vai ter argumento técnico para combater uma ideia. Por quê? Porque ele não sabe o que acontece. Então, se eu tivesse alguma contraparte que tivesse estudado alguma coisa e falado, não, isso não funciona assim, com certeza eu ficaria feliz em poder debater e engrandecer o nível dessa discussão. Então, se eu quiser aprender sobre um tema, eu vou procurar alguma pessoa que estudou e entende, para que eu possa abreviar o meu tempo e aprender sobre esse tema. Senão, o que acontece? Eu vou acreditar em qualquer coisa. No caso específico dos hidrocoolers contra os air coolers pesados, isso deu marketing para mim mesmo? Será que eu ganhei dinheiro com isso? Você é capaz de pensar nisso daí? As pessoas que me conhecem e muita gente que me segue há muito tempo sabe do que eu estou falando, mas será que eu ganhei dinheiro mesmo com isso? Isso é marketing meu? Nós não falamos coisas ruins do air cooler e boas do hidrocooler. Tanto que quando nós comparamos, nós falamos que no hidrocooler, a parte das fases ela é prejudicada, porque ela não tem a circulação de ar que tem o air cooler. Assim como nós falamos que as pessoas instalam, forçam as mangueiras, isso causa vazamentos. Falamos que os vazamentos, a água destilada, se auto-ioniza.
formhidróxidos, hidrônios, explicamos isso daí. Explicamos que ela também tem uma pequena parcela de condutividade e pode causar outros problemas. Mas a pessoa, quando ela está intencionada a prejudicar uma ideia, ela busca transtornar, modificar a visão das outras pessoas, para que elas sigam exatamente o que ela está querendo. Então, as ideias que vieram que torce a placa-mãe, kkk, que agora vou fazer assim, tirando sempre um sarro, mas nenhum argumento técnico. A gente não viu nenhuma pessoa chegar e falar, olha, a pressão exercida aqui, ela funciona da seguinte maneira, não vai causar problema por isso, nada disso. Ninguém falou de resistência de materiais, ninguém falou de nada. Qual o argumento contrário que você pode colocar sobre isso? O que você pode falar pela Intel ter recomendado uma massa de até 500 gramas e a Intel ter recomendado que a pressão seja uniforme e perpendicular. Daí o cara vem e vai falar o seguinte, que a Noctua é uma empresa conceituada, como se a gente estivesse citando a Noctua. A gente está falando de uma forma geral, que todas as empresas devem se preocupar com isso, de maneira igual. Para quê? Para que proteger o consumidor. Por quê? Porque não vai causar problema no Noctua. O Noctua não vai quebrar. Eles não estão preocupados com o Noctua. Nós estamos falando que isso aumenta a chance de ter problema. Outro argumento legal é o dos 5 anos. Eu uso há 5 anos e nunca tive problemas. Minha avó usa 10 e também não teve. Como se tivesse uma obrigatoriedade de ter problema. Como se fosse obrigado a causar o problema e não se fosse apenas aumentar a chance de ter um problema. É muito fácil jogar isso porque nós temos um marketing de um fabricante que nos patrocina. Então eu vou falar uma coisa. Ninguém me patrocina, eu sou funcionário da Corsair. E se a minha saúde estiver boa, em fevereiro eu tenho treinamento de vários dias, assim como eu tenho 1 ou 2 vezes por ano, treinamentos para aprender coisas legais e sempre procurar trazer informações legais. Então, o que a gente vê é muita zombaria. É fácil você pegar apoio assim. Essas pessoas que têm coolers há tanto tempo, nesse tanto tempo, será que eles já viram algumas pessoas terem problemas em placa-mãe, reconhecimento de socket, memória, esse tipo de coisa, e até de CPU morto? Eu tenho certeza que já. Quantos por cento disso foram causados pela pressão irregular e pelos problemas causados pelas micro-rupturas que são causadas aí pelo tempo, vibração, dilatação e contração, momento de uma força, pressão e termos que nem adianta discutir com quem não tem conhecimento disso. Então vamos seguir a recomendação dos caras e vamos derrubar o que os caras estão falando. Espalha para o máximo de gente possível que nós vamos estar ajudando a comunidade a ficar ignorante. Ninguém tem os dados de quantos slots deixaram de ser reconhecidos, CPUs que morreram, problema de BGA, as esferas de socket, todas essas coisas, que elas nem existem. É mais fácil a gente zombar, porque a gente tira toda a força do que o cara está falando. E o marketing, toda a grana que eu ia ganhar, vocês estão tirando. Eu não vou mais ganhar esse dinheiro todo, não vou ganhar mais essa publicidade tremenda. E assim a gente não precisa explicar nada. A gente acha uma solução para tudo. Se existe 1% de defeito, 2% de defeito, seja lá a quantidade que exista de defeitos, e ela existe, o que a gente tenta fazer é ajudar você a minimizar o problema para que você não esteja no meio desse 1%. Assim como existe no caso dos hidrocoolers, quando a gente falou para você, cuidado quando instala a mangueira, não torce ela, não estica, ventila a região das fases que ela é prejudicada e por aí vai. Então as pessoas que têm melhor conhecimento sobre isso sabem do que eu estou falando. As pessoas que não têm vão continuar com o kkkk deles e esse tipo de comentário, videozinho ofensivo e tal. Os comentários aí que você vê de estudantes de engenharia, de pessoas que têm um bom nível técnico sobre o tema, o cara vai olhar e falar, é mais do que óbvio. Nós pegamos e fazemos, por exemplo, marcar um pedaço de EVA. Pô, será que o dentista precisa de uma conta matemática para ver onde está pegando mal quando ele coloca o carbono no dente do cara para ver a mordida? Quer dizer, é uma questão tão óbvia. A gente tenta facilitar o tema. A pessoa que não tem argumento ou que ela quer defender o air cooler porque quer, ela vai e fala aquilo. Mas veja bem, isso que eu estou falando para vocês, eu estudei, né? Então eu estudei para isso. Eu trabalho com isso, eu vivo essa vida.
Eu não, sei lá, não trabalho num supermercado, não trabalho numa borracharia, eu trabalho com computadores. E o que eu quero trazer para vocês é no sentido de diminuir a chance de você ter problemas. Assim como nós estamos fazendo esse trabalho, não para vender e para fazer marketing. Para que as pessoas entendam um pouco melhor sobre o tema, é interessante a gente falar um pouco sobre o que significa o centro de gravidade. Vamos supor que eu tenho um carro aqui inclinado, uma Kombi, numa subida ou numa lateral, né? Eu estou mostrando ela aqui numa lateral. O que acontece? Enquanto eu tiver o centro de gravidade, o que é o centro de gravidade? É o centro de massa desse corpo. Enquanto esse centro de massa, a linha desse centro de massa, considerada com a vertical, estiver dentro da peça, eu vou ter o equilíbrio, ela não vai tombar. Se eu virar um pouquinho mais aqui, ó, essa Kombi, o que vai acontecer? O centro de massa dela vai cair fora da peça. Conclusão, ela vai cair e tombar. No caso do que nós temos aqui, do cooler, eu não sei, dependendo do comprimento e da formação da massa do meu cooler, esse centro de gravidade vai mais para cima ou mais para baixo. Enquanto mais distante o centro de massa do cooler tiver, maior vai ser o momento de uma força aplicada. Se ele estiver aqui, ele vai fazer um esforço, um momento. Se eu tiver um braço maior aqui, ele vai fazer um momento maior ainda. Então, enquanto mais alto for esse cooler, no caso, enquanto mais largo, porque ele está deitado, maior vai ser o esforço do momento. Maior vai ser a compressão na parte de baixo e a tração na parte de cima, executada somente considerando-se os momentos. Notem que nós não estamos falando ainda da força feita pelos parafusos ou fixadores, ou seja lá como você estiver fixando isso daqui. Então o que acontece? Independente disso daqui, se eu fizesse só a fixação dos parafusos em cima, e o peso desse cooler ia fazer com que ele ficasse, que ele não caísse. Se eu apertar muito esse parafuso de cima, eu posso inclusive fazer assim com ele, com essa base. Então, se eu apertasse muito, eu ia tirar o contato do cooler. Por isso que a gente precisa de algum parafuso, porque dependendo da força que a gente der nesse de cima, nós vamos tirar o contato do de baixo. Vamos supor que eu tenho uma base aqui. Se eu apertar aqui, a tendência é que ele faça isso. Por isso eu venho, eu aperto aqui, volto ele para o lugar. Só que vocês concordam que se eu estou agindo num sistema onde em cima está tracionando, embaixo está comprimindo, é justo que eu faça algum sistema para equilibrar isso. Para a pessoa que quiser simplesmente combater, não faz. Faz do jeito que você quiser, aperta do jeito que você quiser, não vai importar. Mas, se ela for esperta o suficiente para perceber que nessa região está sendo mais pressionado e aqui menos pressionado, como a gente já mostrou, que a gente mostrou inclusive pela experiência, a gente pode simplesmente falar para esse camarada aí que está discordando o seguinte, que se eu tiver a pressão uniforme, conforme diz o datasheet da Intel, eu não vou somente estar obedecendo o que a Intel está falando. O simples conceito de troca de calor vai fazer que, enquanto melhor o contato for aqui, melhor seja a minha dissipação. Então, eu também, se eu fizer isso, além de combater as besteiras que estou falando, a gente vai estar melhorando a temperatura. É simples. Quando eu tiver uma energia de uma mola ou de um elástico, eu vou ter uma energia potencial elástica. E por que a gente não pode pedir ajuda para ela? Então, eu tenho uma lei que se chama Lei de Hooke. E nessa Lei de Hooke, a gente pode usar pelos mesmos princípios, né, que o trabalho é a variação da energia cinética, a gente tem o trabalho da mola. E pela Lei de Hooke, eu vou ter o quê? Força e deslocamento. Esse gráfico da força e deslocamento vai me dar a energia da mola.
Sabendo-se que a força da mola é igual a K vezes X. Esse X aqui é o quanto que a mola vai distender ou comprimir, né? Esse X é o deslocamento da mola. E esse K é uma constante elástica. Utilizando o sistema internacional, nós temos que a nossa força em Newton, sistema internacional, vai ser igual ao K, que eu quero saber, a constante da mola, vezes X, no sistema internacional seria metros. Então esse K, essa constante da mola, o que ele vai ser? Newton por metro. Olha que legal. Quando eu for ver uma mola, que eu for comprar uma mola do seu cooler lá, ela vai ter essa constante. Vai ser a constante dessa mola. Então, eu tenho duas formas de variar isso aqui. Ou uma mola que comprime mais ou menos, ou uma mola que tem uma constante mais ou menos elástica. Com esses dois conceitos, podemos pegar e enxergar e escolher uma mola para o nosso sistema. Suponha que eu tenho aqui, né, fazendo um desenho a grosso modo, os nossos parafusos lá de fixação. Vou ignorar todo o resto para dar mais visibilidade aqui. Se eu colocar duas molinhas aqui, como muitos sistemas já têm, o que vai acontecer? Conforme eu for comprimindo eles aqui, eu vou comprimir eles igualmente, eu vou ter aquela carga executada pelo momento que eu mostrei e mais essa força. Naquela situação, na parte de cima, a carga aqui, ela alivia. Então fica difícil de eu balancear. Qual que é a sugestão? A sugestão é que a gente coloque algum modo que eu possa fazer menos pressão aqui e deixar mais aliviado embaixo. Fica difícil se eu ignorar isso e simplesmente meter pressão em cima, porque se eu meter pressão em cima, lembra que a gente vai tirar o contato. Então, a gente pode fazer isso simplesmente colocando molas de coeficientes diferentes, né? Molas de constantes elásticas diferentes. Colocar uma mola mais suave embaixo, que aperte menos, e uma mais parruda em cima. Outra maneira que a gente pode fazer isso, mesmo porque muitas vezes a gente não tem nem mola, né? Quantos coolers pesados aí não tem nem mola? A gente vai ter um curso. Esse curso é o quanto que vai apertar. Um desenho aqui hipotético. O que acontece? Eu posso apertar mais em cima. Então, vamos supor que o meu início está aqui e o meu fim de curso está aqui. O que eu faria? Eu apertaria até a metade do curso. E, de acordo com o que eu for averiguando em termos de temperatura, pelo próprio software que eu posso ver, eu posso fazer esse ajuste. O ideal seria o quê? Que o próprio fabricante fornecesse um limitador para a gente colocar que desse um pouquinho menos de aperto na parte inferior. Todas essas coisas que eu estou falando, elas podem ser feitas. O cara perdeu um pouquinho de tempo, ele consegue melhorar isso daí, ele consegue melhorar inclusive a temperatura. A gente pode fazer também uma base circunscrita num metal, desde que a parte de baixo não tenha coisas metálicas para entrar em curto, e também vai facilitar, assim como a gente tem um backplate na parte de trás, nós teríamos uma espécie de backplate na parte anterior da placa. Só que esse backplate não vai proteger essa área do socket, que é a área que a gente considera crítica. Então o backplate traseiro não vai fazer uma influência a ponto de aliviar esse nosso problema. Nós sabemos que existem sistemas bem melhores de fixação. Alguns têm mais pontos de suporte, só que eles ficam suspensos, né? Eles não ficam no mesmo plano da placa-mãe. Então o que acontece? Eles vão transmitir a força para as fixações, para as mesmas 4 fixações. Se a gente tivesse, por exemplo, engessado aqui uma barra de aço ou de qualquer elemento metálico ou rígido que pudesse fazer essa compensação, o que ela faria? Ela aliviaria toda a tensão.
Aí se tivesse esses mesmos sistemas para fazer a fixação do cooler, ela não ia permitir o esforço tão grande aqui embaixo e tão menor aqui em cima. Ia tracionar menos em cima e ia comprimir menos embaixo. Por quê? Porque o esforço dessas barras aqui, ó, não permitiriam. Vamos pegar, por exemplo, o sistema seco firme da Noctua, que é o que tem de melhor aí no mercado. Note o desenho dele aqui. Se eu pegasse ele e arrancasse, fizesse o posicionamento de arrancar, o que aconteceria? Eu teria pressão a mais embaixo e tração em cima, da mesma maneira. Vocês concordam que se ele viesse na linha do plano da placa-mãe, eu não conseguiria fazer isso? Então, eu ia ter todo o apoio da placa-mãe para fazer o alívio e a sustentação. Esse sistema é ótimo, mas ele pode melhorar bastante do jeito que nós estamos falando. Outra maneira é a gente também fazer certa flexibilidade na parte inferior. Se eu puder fazer algum tipo de arruelas na parte inferior, falando arruela, mas ela precisa ter elasticidade. Por quê? Porque se ela for rígida, não adianta. Se eu colocar simplesmente arruela, eu vou apertar mais ainda. Em compensação, se ela for flexível e tiver uma flexibilidade para amortecer, aí eu vou estar favorecendo o alívio de pressão na parte de baixo, que é a parte crítica. Então, a Noctua tomou esse cuidado, mas a gente vê aí centenas de coolers, ou talvez muito mais, que não tem a menor preocupação com isso. De qualquer forma, se nós já temos uma incidência aí, vamos supor, de 1% de problemas causados, ou 2%, que vão ser causados aí em pinos, em CPUs, em sockets, e fizer essa maneira que a gente está fazendo, nós não só vamos ter uma temperatura menor, como vamos ter menos chance de cair no meio desse 1%. Essas são algumas maneiras que nós estamos dando para vocês, principalmente para alertar que existe isso e que você também pode melhorar a temperatura aí do seu cooler tão amado. Obrigado por ter assistido. Não sei quando eu volto aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Grande abraço. Valeu.